Olá, vamos para uma tutorial agora de Cadastro Georreferenciado 2, onde aprenderemos a fazer georreferência a partir do aplicativo Google Earth Pro. Essa é a tela de abertura do aplicativo livre Google Earth na versão Pro. Pode ser instalado em qualquer dispositivo. Aqui nós temos o quadro com dicas de inicialização. Vamos clicar em fechar. E antes de fazer a nossa busca, nós estamos aqui na tela inicial, a gente tem que configurar a maneira como vão aparecer as coordenadas geográficas. Então, para isso, nós vemos aqui em Ferramentas e Opções. E aí, aqui onde tem Mostrar Lat Long, a gente vai configurar a primeira opção, que é graus decimais. Feito isso, a gente mantém graus decimais. Se não estiver em graus decimais, você tem que clicar aqui. No meu caso, já estava como default do sistema em graus decimais. E feita essa configuração, a gente vai fazer uma outra configuração agora aqui no menu Navegação. A gente vai clicar aqui em Não inclinar automaticamente ao clicar Zoom. Com isso, quando a gente aproximar o zoom aos locais, ele não vai fazer inclinação. Feito isso, a gente dá OK. E aí nós temos a tela de abertura onde a gente pode fazer a pesquisa de um ponto. O primeiro ponto que eu vou pesquisar para fazer um demonstrativo é o Aquário Marinho de Paranaguá. Então estou com uma página aqui qualquer na internet, eu vou copiar as informações e vou colar aqui para poder fazer a busca, Aquário Marinho de Paranaguá. Daí, feito isso, eu tenho que clicar em pesquisar. Se você estiver digitando, você já vai ver que ele aparece aqui as opções de autocompletar. Então, eu comecei a digitar aqui, ele já mostrou a opção Aquário Marinho de Paranaguá. Eu clico aqui, aí sim ele mostra o endereço completo, olha só. Rua João Regis, Centro Histórico, e aí sim você pode clicar em pesquisar, que o Google Earth Pro vai aproximar o zoom para o... Então ele está procurando o local, conforme o endereço do Google, e aí a gente tem uma surpresa. O Google Earth Pro está marcando uma posição que fica na Antártida. Olha só que interessante, não é a posição que a gente quer. Está aqui no continente Antártido. Não sei se é algum erro do aplicativo ou pode ser que tenha alguma instalação correlata na Antártida. O fato é que não é a posição que a gente está procurando. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma outra busca. Então eu vou buscar, ao invés de buscar Aquário Marinho de Paranaguá, eu vou pesquisar em Centro Histórico de Paranaguá. Aí pode ser que ele consiga mostrar na posição que eu quero encontrar. Está indo para o litoral do Paraná, agora sim ele chegou no centro histórico. Muito bem. Aproximar aqui o zoom. E aqui já dá para visualizar o aquário marinho, que fica bem nessa construção que vocês estão vendo aqui, próximo à ponte de acesso ao Valadares. Então, é essa construção aqui que eu vou vou coletar as coordenadas geográficas para fazer um demonstrativo para vocês, como a gente pode fazer de maneira simples e prática e inserir na planilha eletrônica. Então, como vocês observam, nós já fizemos a configuração anterior em graus decimais que estão aparecendo aqui embaixo. A latitude e a longitude já estão configuradas conforme o procedimento que eu ensinei no início da tutorial. O que nós vamos fazer agora é procurar essa ferramenta aqui de adicionar marcador, que é o alfinete amarelo. Eu vou clicar e observar que na tela já apareceu um marcador. E aí você pode clicar nesse marcador e mover até o local desejado. Eu vou colocar bem em cima aqui do aquário marinho, bem na parte central aqui da construção. E aí vocês observem uma coisa. Antes de posicionar no local desejado, quando vocês movem o marcador, observe nessa caixinha aqui ao lado que a latitude e a longitude se modifica. As coordenadas se modificam, obviamente, porque elas estão associadas ao ponto marcador. Então, onde estiver o marcador, é que haverá as coordenadas referentes ao ponto. Coloquei o marcador aqui no meio e agora sim eu tenho a latitude e a longitude no formato desejado. E agora sim a gente pode copiar tanto um quanto o outro, tá?
Mas antes de copiar, o que eu vou fazer? Eu vou lá na planilha eletrônica. Então, eu vou abrir a planilha eletrônica do Calc. Estou utilizando aqui o aplicativo LibreOffice Calc, que é semelhante ao Excel. Comecei essa planilha aqui do zero, não coloquei nada ainda de informação. É nessa planilha que eu vou colar as duas coordenadas de latitude e longitude. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um campo aqui. O primeiro campo eu vou chamar de número do ponto. Tá? O segundo eu vou chamar de descrição. Eu não estou utilizando acentos e cedilhas. E aqui eu vou colocar as coordenadas, latitude e depois a longitude, tá? E aí nesses dois campos é que eu vou colar, só aumentar um pouquinho, né? Vou selecionar essas duas colunas aqui, aumentar um pouquinho a largura, para ter um espaço maior na célula. Aqui nessas duas células é que eu vou colar a latitude e a longitude lá do Google Earth Pro. Então eu volto ao Google Earth Pro, confiro a posição do ponto, se o ponto do marcador está certinho no local, aí então eu seleciono a latitude, botão direito do mouse, copio, venho para a planilha eletrônica, clico na célula da latitude, botão direito do mouse e colo. Tá? E eu observo que o formato e a configuração, né, dos caracteres está igual ao que aparece no Google Earth Pro. Igual, incluindo o sinal de negativo, da coordenada são 25 graus negativo, significa que está ao sul da linha do Equador, e o sinalzinho de graus. Vou repetir a operação agora com a longitude. Então, longitude, botão direito, copiar, volto para a planilha eletrônica, clico na célula da longitude, botão direito, colar. E vou completar aqui, a numeração vou chamar de 1, tá? E a descrição, aí sim eu vou colocar a descrição completa, que é aquário marinho de Paranaguá. Pronto. Então aqui eu tenho as informações básicas para minha, né, base georreferenciada, correto? Agora o que eu preciso fazer é salvar esse arquivo. Então eu vou salvar, vou clicar em arquivo, salvar como. Aqui no caso do o LibreOffice Calc, eu posso salvar em várias extensões, tá? Veja que você tem aqui, por exemplo, extensões ODS, que é o padrão, pode ser salva nela, mas também você pode ter extensões que são compatíveis com Excel, por exemplo, o XLSX e o XLS. Então essas três extensões são compatíveis com o aplicativo livre, o Google My Maps, que é o que nós vamos depois inserir essas coordenadas, tá? Então, no meu caso, como eu estou trabalhando com LibreOffice, eu vou usar o ODS, que é essa aqui. E vou procurar uma pasta específica para poder fazer o salvamento, tá? Como eu estou fazendo uma demonstração, eu vou salvar aqui direto, né, no meu C, Projetos 2021. Vou colocar aqui, tá? Vou chamar de georreferência aquário. Pronto, georreferência aquário está salvo aqui em 2021, salvei. Muito bem. Então é esse arquivo aqui que ele está prontinho agora para ser inserido no Google My Maps. Então, pessoal, esse procedimento que eu fiz aqui para vocês com um ponto, ele pode ser repetido para N pontos, né? Você pode colocar aqui 2, 3, 4, 5, 100, 1000 pontos. Você pode repetir o mesmo procedimento, desde que você tenha as coordenadas geográficas de latitude e longitude, todas elas com o mesmo padrão. O que pode acontecer, né? Alguns probleminhas que pode acontecer na planilha de vocês, quando vocês estiverem trabalhando com esses pontos aqui, tá? Vou tentar fazer um demonstrativo aqui, o que pode acontecer. Então, o que pode acontecer às vezes é que o número, ele está sem o ponto, ele não reconhece o ponto. Então, vou tirar aqui, ó, vou fazer isso propositalmente, tá? Eu vou tirar o ponto. Tirei o ponto, vou clicar aqui no del, ó. Isso pode acontecer às vezes. Se isso acontecer, não vai funcionar. Você tem que inserir manualmente o ponto.
Uma outra coisa que pode acontecer também é ele não reconhecer o ponto e a coordenada aparecer. Estou indo aqui com o botão direito do mouse, tá? Selecionei as células e vou aqui em formatar células. Ela pode aparecer com separador de milhar. Está aqui em número com separador de milhar. Aí tá. Ela não está aparecendo aqui, deixa eu ver. Eu acho que é por causa do sinal de graus. Agora sim. Consegui, eu tirei o sinal de graus e apareceu o separador de milhar. Então, às vezes, pode acontecer isso aqui, de aparecer nesse formato. Então, se você tiver essa situação, não sei se é o caso, se você tiver essa situação, o que você tem que fazer é corrigir. Primeira coisa, você vem aqui, seleciona as células com o botão direito, você vem em formatar células, tá? E retira a marcação de separador de milhar. Pode manter o número, tá? Mantém ele com categoria de número, só que retira o separador de milhar e dá OK. Aí você conseguiu corrigir a separação de milhares. E o ponto você vai ter que inserir manualmente. Então aqui eu estou inserindo manualmente um ponto depois do 25 graus e um ponto depois do 48 graus. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo isso para que ela fique exatamente igual ao que aparece aqui no Google Earth Pro, que tem esse mesmo formato com sinal negativo e com ponto, tá? Bom, vocês devem estar perguntando, mas você retirou o sinal de graus? Não tem problema. O Google My Maps ele vai reconhecer com o sinal de graus ou sem o sinal de graus, tá? Qualquer um dos dois ele reconhece, então aqui eu tirei o sinal de graus. Mas se tivesse, não haveria problema. Então eu vou salvar o arquivo e agora, né, eu vou fazer o demonstrativo para inserir essa planilha lá no Google My Maps. Eu estou começando aqui abrindo o Google My Maps, né? Eu vou abrir numa conta que eu tenho, a minha conta pessoal. Ele está abrindo aqui o My Maps, que é um aplicativo livre da Google. Aqui eu vou começar criando um novo mapa. Eu já tenho vários mapas pré-existentes, mas eu não vou usar nenhum deles. Eu vou criar um novo mapa, daí sim eu vou começar do zero. Bem simples utilizar esse aplicativo, tá, gente? Bom, então você observa aqui essa interface inicial. E aqui está mostrando a opção camada sem título. E logo abaixo tem a opção importar. É aqui que eu vou clicar. Eu vou clicar em importar, porque daí eu vou importar aquela planilha ODS que eu salvei com o nome do aquário. Então eu vou clicar aqui, selecionar um arquivo do meu dispositivo. Eu tenho que procurar a pasta. Meu computador aqui está na pasta Projetos Acer 2021 UFP. Aliás, está aqui direto, né? Georreferência Aquário. Então já encontrei, seleciono ele, Georreferência Aquário ODS e clico em abrir, tá? E agora, gente, vamos torcer para que dê tudo certo, porque às vezes ele não reconhece. Pode ter algum probleminha ou outro que ele não reconhece, tá? Nesse caso, ele reconheceu, tanto a latitude como a longitude já aparecem inclusive marcadas. Mas se, né, talvez aconteça com você, aparece a lista e não tem nenhuma marcação. Aí ele vai pedir aqui para você escolher as colunas para posicionar os marcadores. Então você tem que marcar, dizer o que é a latitude. Aí você clica na latitude, ele vai perguntar o que é isso aqui. Obviamente, tem que selecionar latitude, tá? E aqui embaixo na longitude, tem que selecionar a longitude. Aí sim você está transmitindo a informação para o My Maps. Então vamos clicar em continuar. Tá? E aí ele pede para escolher uma coluna para identificar os marcadores. Eu vou colocar a descrição. E depois concluir. E vamos torcer para que dê tudo certo, para que ele apareça no local correto, tá? Às vezes não acontece. Então nesse caso aqui ele apareceu, ó. Tá vendo ali Aquário Marinho de Paranaguá, tá bem próximo aqui a ponte do acesso à Ilha dos Valadares. E tá marcado bem certinho como nós o fizemos, tá? Ele tá com a cor azul. Você vai observar aqui que é só um ícone, obviamente, a gente só fez um ponto. Mas se você posicionar o cursor aqui em cima da palavra, né, da descrição, aqui do ladinho você pode clicar nesse baldinho de tinta e mudar a cor, tá, do ícone, é o que eu estou fazendo. Mudei a cor do ícone, perfeito? Já mudou a cor do ícone. E quando você faz isso, você observa que já apareceu aqui um quadro com as informações cadastradas. A descrição, que ficou agora como título. Então, por isso que é importante lá no início a gente definir qual é
o título para a descrição, porque ele vai aparecer aqui quando você clicar. E as outras informações que estavam na planilha, né, a coluna número 1, a latitude e a longitude, vão aparecer aqui. Então, olha que interessante, ó. Essa aqui é uma forma de representação do que tem na planilha eletrônica. Na planilha você tem essa estrutura de colunas, né? Número, descrição, latitude, longitude. E aqui no Google My Maps ele vai mostrar com uma outra estrutura, mas são os mesmos dados, tá? E aqui tem uma coisa interessante, é que a gente pode clicar nesse ícone para adicionar uma imagem e colocar uma imagem relacionada ao aquário, né, no nosso Google My Maps. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem lá do próprio site, né? Pegar aqui do próprio site. Vou escolher uma dessas imagens e vou salvar. Ó, essa aqui, por exemplo, tá? Vou clicar com o botão direito aqui. Vou salvar no meu computador. Ó, selecionei uma imagem qualquer aqui na internet, inclusive com o nome do autor, né, que aparece aqui embaixo. Não sei quem é, mas eu vou só fazer um demonstrativo. Vou clicar com o botão direito. Vou salvar a imagem como, ó. Então vou salvar junto com aquele arquivo ODS, aquela pastinha que eu tinha mostrado para vocês aqui, tá? E vou dar um nome para ela, tá? Eu vou renomear ela, tá como JPG, mas eu vou chamar de aquário Peguá. Só simplificar aqui, estou salvando. Pronto, o arquivo agora está salvo, então eu posso voltar lá no My Maps e clicar aqui nesse botãozinho do adicionar imagem. Então clico aqui, mesmo procedimento, eu vou selecionar agora o arquivo no meu computador. Tá? Estou selecionando aqui. Já apareceu aqui, né, Aquário Paranaguá JPG. Seleciono o arquivo e clico em abrir. Tá? E aí eu confiro para saber se vai aparecer. Já apareceu aqui, depois é só clicar em salvar. Perfeito? Pronto, gente. Então eu já consegui fazer isso, tá? O que nós fizemos aqui nessa tutorial demonstrativa? A gente aprendeu a coletar as coordenadas geográficas do Google Earth Pro. Nós aprendemos a organizar a informação numa planilha eletrônica, bem básica, bem inicial. E nós aprendemos agora a inserir a informação no Google My Maps e adicionar uma imagem, tá? Eu só vou dar uma dica para vocês aqui. Uma dica é quando você organizar essa planilha, você tome muito cuidado em relação aos caracteres que aparecem nos títulos. Evitem o uso de caracteres como til, tá? Como C cedilha, que às vezes ele pode não reconhecer. Então, por isso que eu não escrevi descrição, que é o correto, eu escrevi descrical, né? Porque que eu estou evitando o uso do C cedilha e do til. Aqui também não estou usando o acento no número. E você pode ver que as palavras são palavras pequenas, simples e sem caracteres especiais, tá? Porque se você colocar esses caracteres especiais, ou se as palavras forem muito grandes, ou se você colocar frases, pode ser que o My Maps não reconheça. Então, dessa forma aqui não teve nenhum problema, ele funcionou bem. Bom, voltamos então para o Google My Maps. E aí eu posso fazer um demonstrativo para ver como é que isso aqui vai funcionar, né? Eu clico aqui em visualizar, ó. Clico aqui em visualizar. Essa aqui é uma tela, é o que uma pessoa na internet visualizaria do seu trabalho. Então ele vai visualizar assim. Tá? Tá dizendo aqui, quando você compartilha o seu mapa, essa é a aparência dele no modo somente ver. Tá? Vou clicar aqui para dispensar, a informação já foi útil. Então eu tenho aqui o ponto, olha ali, ó. Tá aparecendo aqui o ponto da georreferência do aquário. Aqui eu posso habilitar ou desabilitar. Aqui eu tenho a informação, né? O mapa de fundo eu não mudei, então ele está com o mapa de fundo padrão do Google My Maps, mas todo o mapa de fundo pode ser alternado para a imagem de satélite. Vocês estão vendo aqui que tem imagem de satélite embaixo, né? Então se eu clicar na imagem de satélite, ele alterna a visualização, tá, para a imagem de satélite no fundo. Tá? Então aqui está o aquário. Agora vamos ver se está funcionando as outras informações. Tá? Eu vou clicar no ponto, sobre o ponto. Quando eu clico no ponto, o que está acontecendo? Está aparecendo todas as informações da base de dados
E observem que a primeira informação que aparece é aquela que eu defini lá atrás como título, por isso que é muito importante você definir o título, ela vai aparecer em primeiro da lista. E depois, na sequência, as colunas que vão aparecer em correspondência à ordem em que aparecem na planilha eletrônica. Por isso que está aparecendo primeiro a coluna do número, depois a coluna da latitude, depois a da longitude, porque essa é a ordem, já que a coluna da descrição ficou, né, como em primeiro lugar na lista, porque nós definimos ela como título. E aqui em cima já está aparecendo a fotografia que nós adicionamos, né? Vamos ver se está funcionando aqui. Se eu clicar sobre ela, tá? Ela mostra aqui a fotografia no tamanho que foi salvo. E aqui está mostrando que é uma foto de 1. Por quê? Porque eu posso adicionar outras fotografias também do aquário, tá? Vamos fazer esse teste, vamos adicionar mais fotografias? Fazer um teste? Então tá. Eu vou voltar aqui, né? Vou salvar uma outra foto. Vou procurar uma outra foto qualquer aqui. Ó, peguei uma foto bem legal aqui de pinguins, tá? Vou clicar com o botão direito e vou salvar imagem como. Tá? Tá com um nome bem grande aqui. Eu posso renomear. Deixa eu colocar aqui pinguins. pinguins.jpg, salvei. Aí eu volto lá no mapa sem título do MyMaps, aqui a forma editável. Tá? Eu tenho que clicar no ponto, já está selecionado o ponto. Eu volto aqui de novo em adicionar imagem. E repito aquele procedimento que eu ensinei antes. Eu vou selecionar um outro arquivo. Tá? Nesse caso eu vou clicar aqui em pinguins. Clico em abrir. Ele está fazendo o upload. Se deu tudo certo, ele vai aparecer aqui, os pinguins, e aparece agora 2 de 2. Então já tem 2 fotos adicionadas. Para visualizar como ficou, eu preciso de novo clicar aqui em visualizar. Ó. Aí ele vai atualizar uma outra visualização. Tá? Então se eu clicar no ponto, vai aparecer aqui as mesmas informações. A primeira foto, se eu clicar na primeira foto, ele ainda está mostrando 1 de 1 porque ele não atualizou. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, tá? Isso acontece, gente, tá? Acontece às vezes ele não atualiza, ele demora alguns segundos ou minutos para atualizar, tá? Então vamos ver se ele atualiza agora nesse momento. É claro que não atualizou, né, gente? Eu esqueci de clicar em salvar. É bom que essas coisas estão acontecendo. Essas minhas atrapalhadas aqui no tutorial, porque daí a gente já vai aprendendo, né? Que isso aí acontece com qualquer um. Claro, eu adicionei a imagem e esqueci de salvar, por isso que não apareceu, né? Agora sim, agora ele salvou. Pode ser que agora apareça. Então estou clicando aqui em visualizar, né? Que atrapalhado. Mas é assim mesmo, gente. Acontece com qualquer um. Clicando no ponto, tá? Mostrou aqui a foto, clicando na foto, agora sim ele atualizou, claro. Está aparecendo 1 de 2. Então tem a primeira foto, aparece a setinha aqui para passar. Você tem a segunda foto, dá para voltar, tá? Então estou fazendo um demonstrativo de que você pode adicionar várias fotografias relacionadas ao seu ponto no seu cadastro georreferenciado. Então no nosso caso aqui, né, nós estamos trabalhando com o curso de gestão imobiliária. É claro que as fotografias podem estar relacionadas aos imóveis, né? Eu estou fazendo uma demonstração aqui com aquário, meramente com uma questão didática, até porque a georreferência pode ser utilizada para qualquer tema, para qualquer assunto, né? Mas se você for trabalhar com os imóveis, você pode adicionar várias fotografias dos seus imóveis. Se é um imóvel, por exemplo, para venda, uma construção, você pode ter fotos da fachada e fotos dos ambientes internos, né? Se é um terreno, você pode ter várias fotografias do terreno. Enfim, você pode adicionar várias imagens e aí organizar a sua base de dados georreferenciados, tá? Então é isso, pessoal. Isso aqui é o ponto de partida, tá? Agora, claro, você pode adicionar outros pontos, né? E incrementando cada vez mais a sua base. E não apenas adicionar outros pontos, mas você pode também adicionar outras informações. Então, por exemplo, aqui eu criei a minha base apenas com 4 colunas de informação, mas eu posso adicionar novas colunas. Eu posso colocar a data, eu posso colocar aqui quem fez a edição, tá? Escrevendo sem o cedilha e sem o tio, tá? Eu posso colocar aqui um endereço, também sem o tio. Então aí você vai ampliando, tá?
Eu estou só colocando aqui para preencher, só como demonstrativo. E você vai ampliando a sua base, como eu já demonstrei anteriormente, adicionando novas colunas, tá? Adicionei 3, mas podia adicionar mais outras colunas. E adicionar também novas linhas de informações de pontos georreferenciados. Então, pessoal, uma boa prática e continuem avançando nos seus estudos. Muito obrigado.